Olá, meus irmãos e diletos confrades. Hoje é o dia 8 de junho de 2020, uma segunda-feira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje é a vida. Sim, esta importante manifestação que todos nós experimentamos, mas que tem dia e hora para deixar de se manifestar visivelmente. Eu estava meditando acerca de como acontece o nosso nascimento. Uma mulher engravida, ela concebe e gesta em seu ventre durante aproximadamente 9 meses alguém. Mesmo antes deste alguém nascer, seus pais providenciam-lhe um nome. Se for menino, se chamará assim. Se for menina, se chamará deste outro modo. E quando chegam mais ou menos na metade da gravidez, através dos exames, já é possível saber qual o sexo da criança. E então já não há dúvida, ela se chamará por este nome. Ela mesma não tem nome. Ela não vem com nome. Quando a criança nasce e vem ao mundo, ela não tem nome, não tem endereço, não tem CPF, ela não tem uma tradição e uma cultura. Tudo isso são vestes que lançamos sobre este alguém que veio absolutamente como expressão da vida que quer perseverar, da vida que quer continuar. Os meus filhos são a vontade da vida que habita em mim de se expandir neste mundo. Contudo, eu os revisto e crio para eles uma identidade que os obriga a um determinado comportamento que visa atender às minhas expectativas. Uma das primeiras coisas que fazemos com as crianças é ensinar-lhes a dizer o nome que lhes demos. Uma das primeiras coisas que ensinamos aos nossos filhos é quem é o pai, quem é a mãe destas crianças, para que elas tenham uma relação de identidade, elas construam uma imagem de quem são. E nós as supomos educadas quando elas estão perfeitamente incluídas nesta ilusão construída de fora para dentro, chamada identidade. Só que depois de um tempo, essa pessoa que ocupou e que vestiu tudo isso que lhe impusemos, a quem demos nome, tradição familiar, religião, demos toda uma cultura, essa pessoa vai embora do mesmo modo que veio. Nua como chegou, nua ela parte. E aqui ficam os livros, os documentos, os títulos, os nomes. Lá para onde ela vai, não há CPF, nem CNPJ, nem ocupações importantes. É o mundo do espírito. Nós somos como uma onda do mar, que se levanta e que a gente olha para ela e a percebe. E a gente pode até dizer, brincando com outros amigos na beira da praia, cuidado, lá vem uma onda. E a gente pensa que a onda é aquela que se levantou a tal hora e tal. Mas não existe aquela onda. Aquela onda é o mar. É só a energia que levanta uma porção de água e depois vai embora. Nós somos um fragmento de Deus que se levanta, que se agita na terra e que depois vai embora. Lá no Evangelho de João, no capítulo 11, quando nós lemos sobre a morte e a ressurreição de Lázaro, lá nós encontramos o menor versículo da Bíblia, que diz: Jesus chorou. Jesus estava no lugar onde Lázaro havia sido sepultado já há 4 dias. E havia uma comoção, havia um funeral em andamento, e Jesus olha para tudo aquilo. Jesus está
consciente de qual é o seu propósito ali. Ele vai mandar tirar a pedra do sepulcro e vai ressuscitar Lázaro. E ele pode prever que grande alegria Marta e Maria, irmãs de Lázaro, não sentirão. Todos os amigos e familiares de Lázaro festejarão o fato de que ele foi ressuscitado pela misericórdia, pelo poder e pelo amor de Jesus. Mas se Jesus sabe de tudo isso, por que ele chora? Eu acredito que Jesus chora por duas razões. Porque ele vê a ignorância das pessoas em relação ao que vem a ser a morte. Elas imaginam que existe uma separação entre vida e morte, e que a morte é o final da existência, e assim já não podemos amar aqueles que foram subtraídos pela morte. Mas isso não é verdade. Jesus chora lamentando, em primeiro lugar, a ignorância das pessoas que não compreendem que a morte é apenas um outro estado de consciência para onde os nossos entes queridos vão. Mas em segundo lugar, Jesus chora porque ele lamenta que, não tendo entendido esta realidade, nós façamos da nossa vida um campo de grande sofrimento. E eu quero orar hoje pelas famílias enlutadas, pelas famílias que perderam entes queridos, não apenas pelas enfermidades que abundam neste mundo, mas também por atos violentos que ocorrem cotidianamente. E eu queria que você me escutasse. Eu queria dizer a você que, de fato e de verdade, você não perdeu um ente querido. Porque a vida não se separa da própria vida pela morte. A morte não termina nada, a morte interrompe momentaneamente o nosso estado de convivência. E só interrompe se nós nos limitarmos à fisicalidade. Nós que nos acostumamos, estamos também iludidos de que a convivência é poder tocar, é sentir o cheiro, é poder apalpar o outro, é poder ouvir a sua voz fisicamente. Nós estamos viciados nessas dimensões mais grosseiras e pobres, por isso nos supomos afastados de nossos entes queridos. Mas isso é tão ilusão como eu me chamo Martorelli. Eu me chamo Martorelli porque um dia meu pai achou esse nome bonito e disse que quando eu tiver um filho eu vou chamar de Martorelli. Eu não sou Martorelli, eu sou um fragmento divino andando sobre a terra. A vida que o Senhor me deu se espalhou em meus filhos e continua aí. E um dia, quando esse sopro for de novo tomado por Deus, eu não deixarei de viver. E quem eu amo, continuarei a amar. Quem eu quero bem, continuarei a querer bem. E estarei presente na vida, não como um fantasma, como um espírito desencarnado, mas como um ente da vida, do amor de Deus. Porque eu sou um fragmento de Deus, que agora você pode me ver e ouvir, e quando não mais puder me ver e ouvir, ainda assim em Deus eu estarei, presente, atuante, existindo eternamente, daquele do qual eu jamais me afastei, porque é impossível nos afastar de Deus. É impossível. Como é impossível que uma onda tenha se afastado do mar. Ela quebrou na beira da praia. E todos nós já vimos ela voltar. Porque ela nunca foi e deixou de ser. Ela sempre é. Eu gostaria de orar por você. E talvez tudo isso seja confuso demais, para que você entenda em rápidas palavras assim. O que eu queria pedir é ao Espírito Santo de Deus, que sem palavras derrama em nós uma consolação que o entendimento e a mente humana não conseguem compreender. Vamos orar? Ó Deus eterno, eu louvo o teu nome, Senhor, pelo ensino do teu Filho, e peço que nos deis a sabedoria e a sensibilidade para que ele não precise chorar por nós. Chorar porque somos ignorantes, supondo que esse tempo brevíssimo que chamamos de vida é tudo quanto há. Chorar porque, pensando deste modo, nós acabamos colhendo mais sofrimento do que alegria nesta existência. Que tu nos ajudes e que tu consoles com o teu Espírito Santo todos aqueles
que vestem luto no dia de hoje. Em nome e para a glória do que ressuscitou e ressuscita eternamente. Amém.